Boa noite, professor Luiz Carlos. Nesse vídeo aqui eu venho expressar um pouco do meu conhecimento absorvido ao longo desse período no que diz respeito à antropologia cultural, né? O que eu consegui absorver do conteúdo ao longo do semestre. Onde eu pautei alguns tópicos relevantes que foram absorvidos ao longo da disciplina do senhor e agora vamos lá evidenciar eles. Eu pude ver que a antropologia cultural ela faz com que possamos compreender de fato e relativizarmos as diferenças de uma sociedade no geral, como um todo. Pelo compreendido, trata-se de uma ciência que tem por objetivo estudar o ser humano em si, na verdade, ele, como foco, o homem, né? E que visa compreender a cultura dele, que está inserido no meio, num povo. Vimos também que existe a cultura de diversos povos, e a cultura pelo estudado significa todo aquele complexo que inclui os conhecimentos, as artes, as crenças, as leis, as normas, a moral, os costumes de todos os hábitos e aptidões que são adquiridos pelo ser humano, e não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual o membro é inserido. E elementos que são constituídos dão origem a essa cultura. Que cultura teriam esses elementos? Na verdade, a sua linguagem, que seria específica de cada povo, a sua política, os seus hábitos, as vestes de um determinado povo também fazem parte como elemento de uma cultura. E outra, importante também lembrar que no estudado a gente viu que cada país tem a sua própria cultura, que é influenciada por diversos fatores. A cultura brasileira ela é marcada pela uma boa disposição de alegria, que é o conhecimento geral que todo mundo tem pela nossa cultura, de certa forma, do nosso país. E isso reflete também na música, por exemplo, o samba, que é uma cultura do nosso país, do Brasil, que é um elemento que faz parte de nossa cultura, ou seja, da cultura brasileira. E vimos também que ao longo do período que a gente estudou, o etnocentrismo é um conceito antropológico que surge de acordo com o tempo, ou seja, determinado indivíduo de um grupo de pessoas generalizado, que, diga-se passagem, não possui os mesmos hábitos que um caráter social, ou seja, discrimina um outro hábito alheio de outro grupo, seja ele qual for, de uma cultura distinta da dele, julgando assim ele ser melhor ou pior. De que forma? Ou seja, ele interpreta nas condições sociais, pelos diferentes hábitos, né, que constituem os hábitos culturais dele, de onde como é que posso dizer? De onde ele é formado, né? E as próprias manias e os costumes também, na verdade, né? Por sua forma de vestir, ou até mesmo pela sua cultura em si. Dentro do etnocentrismo, a gente pode também perceber a xenofobia. O que seria a xenofobia? Seria o preconceito à cultura alheia, como eu mencionei ali no etnocentrismo, de certa forma. E que elemento constitui isso? Ou seja, onde as diferenças de hábitos é causada uma certa rejeição. E essa rejeição faz com que o indivíduo tenha essa característica xenofóbica, digamos assim. Podemos ver também a ressignificação cultural. Ela é um novo sentido para a cultura. Sendo mais claro, ou seja, sendo mais objetivo, é um método utilizado em uma neurolinguística de que forma? Para com que a pessoa possa atribuir novo significado a conhecimentos através da mudança de sua visão de mundo. Quando o significado se modifica, as respostas e os comportamentos das pessoas também vão se modificando ao longo do processo, ao longo do tempo. A identidade cultural, que foi um aspecto importante de a gente entender ao longo do estudo, no caso a identidade cultural, por sua vez seria a associação dos elementos pelo indivíduo que ele assimila os costumes do meio em que vive numa dada cultura, ou seja, numa determinada cultura ele vai assimilar aquilo que ele absorveu no meio, nos hábitos e costumes do povo que ele está ali convivendo. Podemos ver também o sentido de aculturação, que trata-se do processo de modificação cultural de um indivíduo ao longo do tempo, no grupo ou povo que ele se adapta a uma outra cultura, ou dela ele retira traços significativos para fazer e ter uso próprio na sua cultura. No decorrer do estudo, o senhor nos proporcionou vermos o filme intitulado A Guerra do Fogo. E assim, o que é que eu pude perceber assistindo e analisando o mesmo? Certo? Existe a questão cultural explícita no filme, certo? Existem as trocas de elementos. Uma coisa também importante que foi vista é a aculturação entre os grupos. De acordo com o estudado no livro O que é Cultura, de José Luiz dos Santos, onde ele evidencia a compreensão de cultura em si, a cultura de massa
que na verdade seria uma questão atual e consiste em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população, e também a globalização social. Estudamos também François Laplantine, onde vimos no PDF de título A Pré-História da Antropologia, onde tinha-se o homem como bom civilizado e também, por sua vez, o índio como mal selvagem. Em seu conceito, fazia essa permuta de interpretações de ambos. No decorrer do curso, vimos também, professor Roberto da Mata, onde o PDF cujo o senhor disponibilizou para nós, estudamos O que faz o Brasil, Brasil. Mata mostrava o Brasil minúsculo, sendo o Brasil antigo, o Brasil colônia, onde era constituído de diversidade de raças, onde ele ditava como condenado por ser homogeneamente racial, e onde ele evidenciava um outro Brasil também, esse já maiúsculo, numa ótica positiva, na sua visão, por ser um Brasil de riqueza vasta em cultura ambiental, distinto, por sua vez, na analogia que ele havia feito de um Brasil colônia. Foi estudado também o conceito de Franz Boas, um dos fundadores da antropologia moderna, e em seu texto Raça e Progresso, onde foi exposto em uma conferência em Pasadena, no ano de 31, onde foi abordado a temática da eugênia e da mistura dos tipos raciais, assunto de extrema relevância na época, mediante o contexto histórico da ascensão do nazismo. Podemos dizer que foi uma contribuição metodológica de Franz para a antropologia moderna, tendo em vista ter sido o primeiro a criticar o método comparativo evolucionista, apontando para a riqueza da diversidade cultural existente e para a limitação de se enxergar a história dos povos como um programa fixo, linear e unidirecional. Houve indagações expostas no fórum para nossas reflexões sobre o conteúdo abordado no vídeo Narradores de Javé. Na relação homem-sociedade, o filme retratou um povo de uma comunidade se unindo em busca dos seus ideais, na obtenção de um grupo que não viesse destruir o que foi conseguido ao longo da vida entre várias gerações. Cada um de Javé queria contar a sua própria história, tentando salvar o lugar pelo qual tinha um sentimento, embora outros só queriam mesmo aparecer. Mas o poder do próprio grupo da sociedade prevaleceu e acabou por destruir tal comunidade para a construção da represa, sem importar-se com a identidade daquelas famílias que ali viviam. Atrelado a isso, a importância da cultura em relação ao pertencimento, é de fato visto que cada um dali transmitia sua versão da história de Javé, diferente, com muita riqueza de detalhes, pois foi assim que eles aprenderam com seus ancestrais, mesmo um contando a história mais fabulosa e diferente que a do outro.